começamos agora então mais um Câmara Entrevista. E estamos no mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, porque é o mês de prevenção ao suicídio, né? O dia 10 de setembro ele é dedicado então a esse assunto, né? A prevenção ao suicídio. E a gente sabe que dentro de uma comunidade, que é a comunidade LGBTQIAPN+, esse índice é ainda mais elevado e a gente vai conversar sobre isso hoje no Câmara Entrevista. E o nosso convidado é o Marcelo Mota, ele é psicólogo e ele está responsável no momento pela pasta da diversidade, que faz parte da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Oi, Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Bruna, muito obrigado. Olá para o pessoal que está assistindo. Obrigada por estar aqui conosco, né, conversando sobre esse assunto que a gente sabe que ao mesmo tempo que é tão delicado, a gente precisa falar sobre, né? Muito. Então a gente tem alguns dados, né, que são bem assustadores, assim, estima-se que a cada 40 segundos ocorra um suicídio em algum lugar do planeta. Os jovens LGBTQIAPN+, têm taxas significativamente mais elevadas de depressão. Um estudo realizado nos Estados Unidos, ele indicou que 8% dos homens e 13% das mulheres heterossexuais tinham ideação suicida. Enquanto entre homens e mulheres da população LGBTQIAPN+, essa taxa foi de 36% e 42%, respectivamente, ou seja, um índice muito mais elevado. Que fatores explicam essa diferença tão grande, Marcelo? É um fator que assusta, né? Quando a gente vai pegar algumas pesquisas que falam sobre a saúde mental da população LGBTQIAPN+, a gente se assusta com a grandiosidade disso, né? Muito. E aí, eu sempre falo que no mês de setembro, agora a nossa secretaria, esse mês a gente foi dar em várias escolas palestras sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão da prevenção do suicídio. E uma coisa que eu gosto muito de falar, né, Bruna, que mais do que falar sobre prevenção do suicídio, a gente tem que falar sobre a vida e a saúde mental, que a gente não fala, né? A gente não fala. A gente finge que não, né? Já estamos muito melhores do que há 10 anos atrás, por exemplo. Mas ainda se fala Temos que evoluir, pouco, né? E aí, quando a gente fala da população LGBT, a gente é muito mais excluído, a gente não fala sobre a saúde mental da população. Aí tu vai me perguntar assim, mas por que, Marcelo, é muito maior isso? Bom, muito dos casos de jovens, porque grande parte dessa população aí, desses dados, é a população jovem. Então, o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas não conversam com as suas famílias. Tem medo de expor a sua orientação ou até a questão de gênero. Lá na secretaria, acho que mais à frente a gente vai conversar, eu trabalho mais exclusivamente com a população trans. Aqui em Bagé é um dado bastante importante da gente trazer. No momento a gente trabalha mais ou menos com 50 pessoas trans dentro da secretaria. É um número bastante alto e a gente não fala sobre isso. Então, quando a gente vai falar da saúde da população trans, é mais preocupante ainda. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. E aí, o que acontece? Se elas não são mortas, elas se matam. Por quê? Porque elas não têm perspectiva de emprego. Elas não têm perspectiva de rede de apoio, porque elas são abandonadas. Eu vivo dizendo isso, que hoje, entre os jovens, né, eu fui dar uma palestra no Carlos Clube e tinha mais de 300 adolescentes. Então, quando a gente fala hoje sobre a questão da LGBTfobia para jovens, é bem diferente do que há um tempo atrás. Por exemplo, a gente é mais ou menos da mesma idade, quando nós estudávamos no ensino médio, o preconceito contra gays, lésbicas era algo absurdo. Não sei se tu lembra disso, mas... Claro. Bom, a gente nem falava sobre isso. Não. Né? E fingia que não via, né? E se tinha pessoas LGBT, elas eram escondidas. Hoje não. Eu sou especialista em adolescência, então eu trabalho com adolescente no consultório. Então o que mais tem são jovens de 13, 14, 15 anos assumidos, né?
falaram para os pais, na escola, e a relação é saudável. É que a geração, hoje em dia, a nossa geração que viu isso é a geração que se tornou os pais, né, desses adolescentes. Bruna, perfeito. Então já vem com uma mente mais aberta em termos de conversar sobre, de aceitar, né, do filho, às vezes até vem aquela função da piadinha. E aí teu filho já tem namoradinho, às vezes se é menina, né, já tem namorado, diz, não, nem namorada, entendeu? Já é uma questão que os pais muitos pais, né, a gente sabe que ainda tem, ainda existe preconceito dentro das famílias, infelizmente. Mas já são cabeças mais abertas porque viram pessoas sofrerem esse preconceito e entendem que hoje tá tudo certo, né? Eu sempre digo, o importante é minha filha ser feliz. Se alguém estiver fazendo ela feliz, não importa o gênero dessa pessoa. Né? E não, esse ponto que tu trouxe é essencial. Assim, muita gente me pergunta, Marcelo, por que a geração tá tão livre quanto a isso? Porque eu acho que muitos pais, é bem isso que tu disse, tem muitos pais ainda que ainda propagam o preconceito. Mas grande parte dos pais que vivenciaram o que a gente viveu são pais de jovens hoje. Então eles tentam propagar, tipo, não, amor é amor. Quem tu amar, eu vou estar feliz. Se tu tá feliz, eu vou estar feliz por ti. Mas infelizmente, e aí entra a questão das taxas. Por que as taxas ainda são altas? Porque existem ainda muitos pais. Porque o que acontece, por exemplo, Bruna? Sou um jovem de 12, 13, 14 anos e estou me descobrindo. Estou entendendo a minha sexualidade. Mas aí eu ouço no almoço de domingo a minha família fazendo alguma piadinha preconceituosa a respeito de outra pessoa. A respeito de algo que viu na mídia. Eu vou dizer que eu estou com essa dúvida? Não, eu vou me fechar cada vez mais. E uma coisa que é muito importante... E vou entender que aquilo é um problema, né? E uma coisa que é muito importante a gente falar, que não é só a questão do suicídio que me preocupa, é a questão, por exemplo, da ideação suicida, que a gente vai falar mais à frente, mas a questão da automutilação. A taxa de automutilação tem crescido cada vez mais. E o que eles têm feito hoje? Eles não se cortam mais os pulsos. Antigamente, há uns anos atrás... se cortavam os pulsos. Hoje, para não serem vistos, eles se cortam a virilha. Porque a virilha ninguém tem acesso à virilha. Os pais não têm acesso. Então, eles acabam se cortando a virilha, é muito comum. Então, eles acabam, e todos, o relato é muito parecido. O relato é, por que tu te corta? Para aliviar a dor. Eles realmente se cortam porque eles sentem uma sensação de alívio ao fazer isso. Que triste, né? E aí é isso que a gente fala. Falta informação para pais e familiares e rede de apoio de LGBT. Falta isso. E esse programa, essas informações, é muito importante a gente estar falando, né? Com certeza. Porque se a gente for, né, eu sempre falo isso, em retrospecto, se a gente for olhar, há 10 anos atrás a gente nunca estaria aqui falando sobre isso. Não, jamais. Né? Então eu sempre falo isso pros meus pacientes do consultório, pros meus pacientes lá da secretaria, que em grande parte são jovens, eu sempre digo, tá difícil. É difícil a nossa sociedade, mas a gente já avançou tanto. Já tá muito melhor. Ou muito menos pior. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tentar sempre ver o lado positivo das coisas. Eu sou uma poliana, então a gente tem que ver que a gente já avançou. Tem muito que avançar. Nossa, tem muito que avançar. Tem muito preconceito que a gente precisa terminar, tem muita coisa que a gente precisa modificar, tem muita fala que já passou da hora de não existir mais, mas a gente tem que ver que a gente vem conseguindo abrir espaços, né? Por exemplo, a parada da diversidade que a gente vai estar tendo aqui em Bagé essa semana é algo que era impensável há anos atrás. Sabe, uma coisa que é muito interessante de ver, a gente teve agora, mês passado, foi na conferência LGBTQIAPN+, do Estado. E quando a gente fala que é de Bagé, muita gente já olha, tipo assim, ai, deve ser tão difícil. Ser gay lá em Bagé. E aí, tipo assim, eu sempre quando eu ouço esse comentário, eu dou uma risada e eu digo assim, é difícil, mas não é uma coisa... Eu acho que as pessoas pensam também que a gente não tem acesso à informação aqui. Que é muito isolado. Né? Que a gente anda de carroça, que a gente não tem uma... E eu digo assim, é difícil em qualquer lugar.
Então Bagé não é mais complicado do que é em Porto Alegre. É tão complicado quanto. O nosso estado em geral, né, tem essa questão de ser um estado mais retrógrado, das mentes mais atrasadas. Exatamente. Né? Então, assim, E vou te dizer que eu acho que a gente vem avançando muito aqui nessa cidade. Com certeza. Né? Então, a gente... E agora, lá na secretaria, a gente está muito com esse projeto de letramento. Uma das coisas que a gente quer a gente está com um projeto, Bruna, são 2 projetos, na verdade. O primeiro, que vai começar ano que vem, que envolve a educação. A gente vai fazer um letramento para professores. Né? Ontem eu conversava com a secretária Karen e a gente já estava alinhando essa questão de... Porque os professores precisam estar informados, por exemplo, que o nome morto para pessoas trans não se usa em nenhuma situação. E o que mais as pessoas trans trazem pra mim é que ainda as pessoas são sem noção. Se eu te olho, né, tu chegou até mim, eu te atendo, estou te atendendo, seja no SUS, seja numa loja, seja onde for. Tu está vestida como uma mulher, cabelo, maquiagem. Eu vou olhar o teu nome e o teu nome não condiz com o que eu estou vendo. Por que eu vou te chamar por esse nome que está aqui? O mais fácil, eu sempre digo, o ideal é chegar... Como é que tu quer que eu te chame? Então a gente vai fazer esse letramento na educação e a gente vai fazer esse letramento no SUS. A gente já está visitando os postos de saúde para fazer um levantamento e a gente quer trazer isso para todos os postos de saúde. Porque a questão maior está lá na periferia, que a gente não tem acesso. Porque as 50 pessoas trans que você atende é um número baixo. Devem ter muito mais, né? Que a gente que não recebe atendimento. Eu vou te dizer que as pessoas de fora de Bagé se assustam com o número. Porque elas acham o pessoal que trabalha em outros ambulatórios, que trabalham com pessoas trans fora daqui. Estive conversando com um colega meu de Santa Maria, lá em Santa Maria é um polo, tem 2 ambulatórios, né? E ele ficou bem impressionado que ele achou um número alto. Mas é isso que eu te digo, a gente sabe que é maior, porque a gente vê. Claro. Né? E é isso que a gente bate na tecla. Tem 50, mas tem muita gente que não tem acesso. E a gente quer chegar nessas pessoas. A gente quer ir atrás dessas pessoas e dizer para elas que elas vão ser acolhidas. Porque tem esse outro problema, que aí entra nessa questão que a gente estava falando. Muitas pessoas acham que elas não vão ser acolhidas. Parte da população LGBT se acostumou a ficar escondida. Então, quando tu traz essas pessoas, quando tu quer trazer elas pro protagonismo delas, elas se assustam, elas nem sabem como fazer. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu comecei aqui na secretaria foi que eu conversei com a secretária, com a Patrícia, e disse assim: Patrícia, eu quero trabalhar da mesma forma que eu trabalho no consultório. Eu não quero diferenciar nada. Para mim, público e privado tem que ser igual, qualidade impecável. E no consultório eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu abraço meus pacientes, eu tenho vínculo com eles têm meu WhatsApp, é a minha forma de trabalhar. E eu trouxe exatamente a mesma forma para dentro da secretaria. E uma coisa, Bruna, que me chamou muita atenção é que quando eu ia abraçar as pessoas nos primeiros contatos, ninguém me abraçava. Elas ou se esquivavam, ou elas faziam assim, ou elas ficavam de lado. E aí aquilo me chamou a atenção, eu digo, que estranho, né? Até eu entender porque elas não estão acostumadas a serem acolhidas, né? É uma novidade para elas esse tipo de tratamento. E aí eu hoje, já faz alguns meses que as coisas começaram a mudar, então tu sente que elas se sentem mais à vontade. E a gente tem isso como prioridade ali na secretaria, na parte da diversidade. A gente quer que todo mundo que chega ali se sinta acolhido. A gente quer ser referência ali para toda a população LGBT. Se eu precisar, eu vou estar, eu tenho um lugar para contar. Continuando, então, vou pedir para a gente seguir nesse nosso assunto para te explicar qual é a diferença entre a ideação suicida e a tentativa ou o suicídio em si. A gente traz muito isso, né? A ideação é a vontade, a ideia, né? Não necessariamente eu vou fazer,
Mas aquilo começa a passear pela minha mente, né? É uma opção. Exato. Semana retrasada eu tive uma paciente que chegou e me disse assim: não tô feliz, não tá legal, não tá... Uma paciente LGBT. Não tá legal. E aí tu tem que fazer aquela pergunta-chave, tá, mas tu tá só triste ou tu já pensou, tu tem pensado em coisas maiores? E aí ela disse, eu tenho pensado em coisas maiores. Então, isso se tem uma ideia. Mas não quer dizer que a pessoa vá realmente fazer algo. Mas é um sinal total de alerta, é o primeiro sinal de alerta. E aí é uma paciente que não fazia tratamento psiquiátrico, então aí a gente, né, conversou e encaminhou ela para um psiquiatra, porque aí é ideal tu começar a tomar algum tipo de medicamento. Né? Então a ideação fica paira no campo das ideias, do pensamento. Não quer dizer que vai fazer. Mas aí a gente sabe que é um paciente, que até a gente diz, é um paciente com ideação suicida. Mas não necessariamente. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm ideação suicida há anos e nunca tentou nada. Mas é um sinal de alerta, é um sinal que a gente tem que ficar atento. Já a pessoa, quando ela faz a primeira tentativa, que a primeira tentativa, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, 90% das vezes, não é eu vou me matar, vou tramar algo para me matar. É algo do tipo, vou me cortar, vou me machucar de alguma forma, vou comer até passar mal, vou sair para uma festa e beber até ficar mal. Então, a pessoa ela vai explorar o seu corpo e as suas tentativas antes de algo realmente que concretize. E às vezes é um pedido de socorro, né? As pessoas falam muito isso, e isso é uma coisa que também vem mudada há um tempo atrás, Bruna, se falava muito assim, quem quer faz. Tu já deve ter ouvido isso, né? Muito. E aí, não. Não é, claro que não. Né? Não é, a gente precisa parar com essas... Às vezes eu acredito que assim, a pessoa chegou a um desespero extremo, né, pra ela fazer uma coisa dessas. Ela não parou pra pensar assim, vou fazer aqui, e aí vai que não dá certo, alguém me atende. Não, ela fez achando que aquilo vai ter um final, né, que vai chegar ao final. Exatamente. E que, claro, se não chega, né, que se por sorte muitas vezes não chega, ainda dá tempo de dar uma ajuda, ok, mas muitas vezes não vai dar, né? E é aquilo que a gente fala, né, é pra aliviar. É uma dor muito grande, ela não consegue mais lidar, ela não suporta mais. E aí ela quer tomar uma iniciativa que acabe com aquilo. E o único jeito que aparece, a única solução no momento, parece ser aquela, parece ótima. E eu sempre digo isso quando eles me trazem isso, eu digo assim, tu acha que é a melhor solução, mas não é. Talvez vai acabar com a tua dor e a dor das pessoas que vão ficar. Porque nessa hora, tu tem que colocar, tu como terapeuta, tu tem que jogar na mesa e ser o mais claro possível e dizer, não, mas e a tua rede de apoio? As pessoas que te amam. Tanto que uma coisa que a gente faz muito, terapeuta, com uma pessoa que tem ideação, é deixar o telefone disponível 24 horas. E aí a gente diz, é um contrato que a gente tem no consultório. Se tu quiser, antes de qualquer coisa, tu vai me mandar mensagem, tu vai me ligar. Porque aí tu cria aquele contrato com o paciente do tipo, tu não vai fazer nada antes de falar comigo. E isso funciona bastante. Porque aí nesse momento, quando ele te liga, aí tu consegue conversar, tu consegue fazer ele elaborar aquele pensamento, porque muitas vezes as tentativas que acabam resultando em alguma coisa pior, são impulsivas. Naquele momento parece. Mas sabe uma coisa que me preocupa muito, Bruna, que eu acho bastante importante a gente falar com pais que estão nos ouvindo, que é muito importante a gente falar com os pais, né? O que tem me assustado? As redes sociais. Existe no Discord, em grupos do WhatsApp, grupos especiais que eles se reúnem, adolescentes que têm ideação suicida, para trocar ideias.
Eu sou contra, eu por trabalhar com adolescente sempre digo, eu sou contra invasão de privacidade. Porém, entretanto, todavia, os pais têm que estar atentos ao que os filhos estão fazendo. Muitos pais nem sabem o que os filhos estão mexendo no celular. Bom, hoje em dia os adolescentes, eles têm a questão do Instagram mesmo, eles têm o privado, né? Tem o Priv lá, tem o privado do privado. E tem o privado do privado, que é com um nome totalmente diferente, que não tem como pai e mãe acharem. E lá, muitos colocam os sentimentos que tem, ou a vontade que tem. E quem tá lá, muitas vezes, é um público que não sabe ajudar. Porque são os amigos da idade deles. São iguais a eles. Né? Então... E é tudo muito complicado, né? Então, o ideal, realmente, a invasão de privacidade não é legal, mas o acompanhamento, né? O saber o que o teu filho... O que eu aconselho é o diálogo honesto, né? Vamos sentar aqui e me mostra o que tu tá fazendo. Não vou pegar o teu celular. Me mostra. Vamos ver, o que tu tá assistindo, o que tu tá consumindo, o que tu tá postando nas redes sociais. Porque... se a gente não tiver esse cuidado, a gente acaba nesse lugar. Já ouvi relatos de grupos do Discord de que se reúnem para conversar sobre. Eu vi tal coisa, eu vi que tal remédio funciona, eu vi que tal... Então, isso é uma coisa que me assusta bastante. Isso é preocupante, claro. É muito preocupante. Então, é muito importante a gente falar com os pais. Porque às vezes os pais, o meu filho faz terapia, o meu filho está numa boa escola, né? O meu filho tem todo o suporte, então tu acha que está tudo bem. E nem sempre. E isso é uma coisa que eu falo bastante agora nessas palestras que a gente vem dado sobre o Setembro Amarelo, a gente fala. A gente tinha a ideia de que depressão, Bruna, é aquela coisa que as pessoas não saem da cama. Não é isso. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. Eu e tu, a gente pode estar trabalhando, funcionando normalmente e estar em depressão. É muito mais profundo. Existem outros sinais. Aí eu que eu bato muito na tecla, por exemplo, a questão do sono. O sono é o principal sinal de alerta que a gente tem que ter. Se eu não estou conseguindo ter uma noite saudável de sono, ou se eu tenho dormido demais, além das 6, 7, 8 horas necessárias para a gente viver bem, eu tenho um problema. Aí eu preciso procurar ajuda. É o primeiro sinal de alerta. A questão da alimentação. Quando eu passo ou a comer demais, ou eu paro de comer, quando a gente vai para os extremos, é um outro sinal de alerta. Quando eu tenho algum hobby, eu tenho alguma atividade que eu gosto de fazer e eu paro de fazer aquilo, eu paro de sair com os meus amigos, eu paro de sair para passear, é um outro sinal de alerta. Então, tanto para a gente ou quanto para as pessoas que estão na nossa volta, se a gente perceber esses sinais, a gente tem que, né? Bruna, tá tudo bem, quer conversar, tá precisando de alguma coisa. Muitas vezes a pessoa não vai querer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E às vezes dentro dessa conversa orientar, né? A procurar um profissional, a procurar ajuda, até a medicação, às vezes é a solução, né? Não, a medicação, em muitos casos, junto com a terapia, o que salva. Então a gente precisa sempre ter isso claro, assim, a Bruna era tão alegre, a Bruna, ela fazia parte dos rolês e parou. Às vezes está acontecendo alguma coisa, às vezes tu não quer, às vezes está no momento, mas às vezes está acontecendo alguma coisa. Então a gente tem que ficar alerta a isso. E dentro disso, né, a gente sabe que dentro da comunidade LGBTQIAPN+, é possível afirmar que os diferentes níveis de suporte, de aceitação, a questão do preconceito, discriminação, são fatores todos que contribuem, né, para os altos índices de depressão dentro dessa comunidade. E muito disso, como a gente já colocou aqui, mas que a gente precisa reforçar, vem de casa, né, vem da família. Minha família vai me aceitar, minha família não me aceitou. A gente sabe que ainda, apesar da gente já viver um momento onde pais e mães aceitam melhor, entendem melhor que essa questão não é uma opção, não é uma escolha. O meu filho não escolheu. Teve um dia que uma pessoa me disse assim, tu acha que se eu pudesse, eu escolheria ser visto de maneira diferente na sociedade, eu escolheria passar mais trabalho, eu não teria feito essa opção, então não é uma opção, né?
Então, hoje já se entende muito isso, mas tem alguns pais que ainda não entendem, ou não querem entender, ou não querem ver, e ainda acontece, né? De correr o filho de casa, de dar uma surra para ver se vira homem. Ainda a gente teve uma sessão aqui na Câmara que a Glória Cristal esteve presente, e ela relata, né? Ela disse, olhem aqui para esse plenário. Apesar de eu ser desta cidade, não tem ninguém da minha família aqui. E eu ainda lembro do meu pai me bater e dizer, vai apanhar para virar homem. E isso a gente sabe que muitas vezes acontece. Eu vou te bater porque tu vai apanhar e tu vai virar homem, ou tu vai apanhar e tu vai aprender a ser bem mulher, enfim, né? Para ambos existe. E na questão de transexualidade, eu acredito que seja ainda mais grave, né? Muito porque mais. a pessoa não se sente bem naquele corpo, ela não queria ter o corpo que ela tem, ela não queria atender pelo nome que ela atende, ela não queria ser daquele jeito. E certa feita eu ouvi um relato que a pessoa disse, eu tenho vontade de sair daqui de dentro porque eu me sinto preso nesse corpo, como se fosse abrir e sair, né, de dentro do corpo. Como é que a gente pode conversar, né, com essas famílias, chegar, tentar o diálogo e explicar, assim, como olhar para o teu filho, né, e perceber, assim, em que idade, de repente, não ficar naquela de, e as namoradinhas e os namoradinhos, ou entender, chegar num diálogo aberto para ajudar aquela pessoa, aquele adolescente que está passando por aquele momento também de descoberta, porque eu acredito que muitas vezes ele se questiona, né? O que eu estou fazendo? Por que eu sou menino, olho para as meninas e não me sinto atraída e de repente os meninos me atraem? Ainda, apesar de a gente falar muito sobre essa geração já vir dentro disso, eu acredito que ainda muitas vezes eles passam, o processo ainda é difícil, de aceitação, de descoberta, de entender de como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou contar para os amigos, como é que eu vou contar para a família. A partir de que idade, como a questão de ser trans ou não, né? Porque às vezes não se sente bem no corpo, mas não chega a ser uma questão de mudar, né? Como identificar isso, assim, para ajudar nesse processo da depressão? Tu sabe que eu bato muito na tecla, Bruna, que a gente precisa voltar a falar da educação sexual nas escolas. Né? A gente sabe que a gente andou aí numa onda muito conservadora de que a gente não pode falar. Porque as pessoas acham que educação sexual é falar sobre sexo. É incentivar, né? E não, né? E educação sexual é falar sobre, por exemplo, a prevenir gravidez, assédio. Porque a gente precisa ensinar as crianças, e aí desde pequenas, que tem partes do seu corpo que ninguém pode tocar. Isso é educação sexual. A gente lá na secretaria, a parte das meninas, eu não trabalho com a parte das mulheres, as gurias do CRM, elas trabalham muito com essa questão. E a gente tem recebido muitas mulheres sendo abusadas de várias formas, sem saber. Não entendendo como um abuso, né? E aonde que está isso? É na educação sexual. Então, quando tu me pergunta, a partir de que idade? Desde sempre. Desde sempre. Desde pequeno, tu tem que ensinar a tua filha, o teu filho, essa partezinha só a mamãe toca. Essa partezinha ninguém pode tocar. Se tu quiser tirar a tua roupinha, tu pede pra tua mamãe. Isso já é educação sexual. Mas as pessoas... E aí eu vou te dizer que eu acho que eu vejo uma certa maldade em algumas pessoas. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que sabem disso. Mas parece que o discurso tem que ser, né, tem que aflorar naquela parte de você. Não, vão falar sobre sexo, vão ensinar a transar. E aí quando a gente, né, aumenta a idade, ali 11, 12, aí sim a gente precisa ensinar como coloca uma camisinha. Como previne a gravidez, né? Bruna, eu por atender muitos adolescentes, faz 15 anos que eu trabalho com adolescência, é incrivelmente bizarro pensar que as meninas não conhecem os métodos contraceptivos. É assustador. Os meninos não sabem como usa a camisinha. Não sabem. E aí o que acaba acontecendo? Mas isso veio muito desse retrocesso, né? Porque esses dias eu ainda conversava com umas amigas e a gente, em casa, muitas vezes a gente não tinha essa questão, né, de falar sobre. Mas a gente tinha, na época, revistas adolescentes, que era a Capricho, toda tinha, enfim. Exatamente. Que a gente, às vezes, até juntava dinheiro para comprar, ou a amiga comprava, a gente se emprestava as revistas, e ali tinham informações. Não, e informações
saudáveis. Né? Porque aí entra essa questão hoje, né? Que eu falo muito isso quando eu converso com os adolescentes. A informação certa, né? Tem muita fake news rolando. A informação certa. E então ali a gente tinha uma informação, não era o meio certo, porque ninguém não sentava com a mãe para conversar, não sentava com o pai, porque não se falava sobre isso, mas tinha aquela informação, trocava umas ideias entre amigas. Mas de um tempo para cá, parece que em vez da gente avançar nisso, a gente retrocedeu. Porque aí veio o discurso de não pode se falar de sexualidade na escola, não pode, porque vão ensinar a fazer sexo, como se alguém precisasse aprender, né? Mas tudo bem. Então aí no momento de tu não ensinar a fazer sexo, acaba que tu não ensina a colocar uma camisinha, porque tu não pode falar sobre, porque, meu Deus, tu vai estar incentivando. Tu não ensina as meninas que elas podem tomar, que existe a questão da pílula, como é, que tem a questão hormonal, que tem o DIU, enfim... Né? O que tu faz, o que tu pode fazer se tu não quer, se tu quer evitar filhos, mas se tu quiser tê-los, talvez não é o momento ideal também a adolescência. Exato. Então são diálogos que precisa se ter, mas parece que a gente retrocedeu, né? Exato. Parece que no momento que tu proibiu, tu retrocedeu, exatamente. Porque aí tu não tem mais a Capricho, tu não tem mais a Todatim, e aí tu tem a internet cheia de informação e algumas não são verdadeiras e algumas não são ideais, e aí confunde. Exatamente. Porque o teu filho, se ele não falar contigo, ele vai ter essa informação de algum jeito. E ele vai buscar. Não vai ser o jeito certo. Ele vai buscar. Não vai ser o jeito certo, porque aí o pai do coleguinha ensina diferente, e ele vai falar com o coleguinha e vai dizer, é isso, e não vai falar contigo, porque tu não dá acesso para ele. Exatamente. Então é muito delicado, mas ainda deveria ser em casa um ambiente seguro para se falar sobre isso. Exatamente. E aí é o que a escola vem para dar o embasamento certo, porque aí a professora de ciências, por exemplo, vai ensinar o jeito certo de fazer as coisas. Sem piadinha, sem incentivo, sem ha-ha, porque ele vai fazer, tanto falando na escola ou não, né? Então o que acontece muito é a venda nos olhos, né, dos pais. Exatamente. E aí é onde entra a tua pergunta. Se não houver essa educação, não tem como eu entender quando eu chegar na idade que os meus hormônios começam a aparecer ali aos 10, 11, 12 anos, tem cada vez aparecido mais cedo. Os dados da Organização Mundial de Saúde, eles falam, né, que as crianças estão entrando na puberdade aos 10 anos. É muito cedo. É cedo. Então, ali tu começa a tentar te entender. Se tu não tiver um embasamento, por menor que seja, anterior a isso, como é que vai ser? Então, é importante a gente falar sobre a questão de identidade de gênero, é importante a gente falar e conversar. Eu não sei que idade está tua filha. Tá com 9. É importante nessa idade começar a conversar que existem casais de 2 homens, existem casais de 2 mulheres, existem meninos que nasceram meninas, mas num corpo, né? Isso na minha casa, ela já, desde que aprendeu a falar e se entender, a gente fala sobre, mas eu sei que é uma realidade que não é em todos os lugares, né? Mas lá em casa é muito natural, entendeu? É uma realidade. A tia fulana namora a tia ciclana, porque nós temos amigos que, né? A casais de amigos que são 2 mulheres ou 2 homens, e pra ela nunca foi uma questão, entendeu? Mas aí que tá. Ela vai ser uma pessoa que ela foi criada e ela naturalizou, porque é natural. E é isso. Né? Então, e a gente sempre fala, o preconceito, ele é embutido, né? Não existe pessoa preconceituosa. Ninguém nasce preconceituoso. Né? Tu vai crescendo e vai ouvindo absurdos que aquilo vai, né, se tornando natural pra ti. Exatamente. E aí é onde a gente entra de que se eu não me sinto num ambiente seguro, e aí, por exemplo, esses ambientes como o da tua casa, aí não é só a questão da sexualidade. Vocês conseguem criar um ambiente seguro para qualquer coisa que acontecer, ela ter a liberdade de poder conversar contigo. Uma coisa que eu faço bastante quando chegam adolescentes, meninas, 13, 14 anos, nem começaram a vida sexual, é chamar os pais e pedir para eles levarem numa ginecologista. Porque as pessoas ainda acreditam que ginecologista tu só vai depois que tu começa a ter uma vida sexual ativa. Não, gente. Né? Então, assim, é absurdo nesses longos anos que eu venho trabalhando o quanto eu já vi adolescentes de 20 anos que nunca foram. Que nem sabem por que tem que ir. E aí tu vai pensar, Marcelo, da periferia? Não. Do centro da cidade, classe social alta. Que vivem no nosso meio. Então, aí entra a questão das pessoas acharem que Bagé é preconceituoso a mais do que as outras cidades. Falta informação. E aí é uma coisa que a gente vem batendo na tecla lá na secretaria.
que a gente precisa passar informação. Ontem eu conversava com a Glória Cristal e a gente falava sobre isso, assim, o quanto vão ter, e tá tudo bem, eu acho que é a história de cada um, né, Bruna? Vão ter LGBTs que vão te dizer assim, eu não quero ensinar ninguém, Bruna. Não vou ensinar ninguém a como tratar o outro ser humano. Tá tudo bem. Se a tua vivência, a tua dor foi dessa forma e tu acha que não tem que se ensinar, ok. Mas eu ainda sou do ponto que a gente precisa seguir batendo na tecla, que tem muita gente que não tem a informação. Tem muita gente que é ruim, mas tem muita gente que não tem a informação. E a gente precisa passar a informação para o máximo de pessoas possíveis. Isso, e é aí que eu acho que a gente começa a mudar a história. A onda de preconceito que andou no país nos últimos anos, essa onda, né, isso não pode, isso é errado. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Isso atrapalhou ainda mais o nosso progresso. Sem dúvida. Mas eu sinto que a gente está voltando a andar de novo. Então, isso é o que me dá uma certa tranquilidade, que eu sinto que a gente tá andando de novo. E aí a gente entra na próxima questão, que é o papel da sociedade no combate à violência contra essa população. E aí vem dentro disso tudo que a gente falou, né? É o conversar em casa, é o ser uma coisa natural desde pequeno para as crianças, quando elas questionarem, eles vão casar, 2 mulheres? Sim, vão casar. E isso eu expliquei para minha filha, eu lembro que ela tinha 3 ou 4 anos, e surgiu essa questão, e eu disse para ela assim, filha, quando 2 pessoas se amam, elas podem casar. Sejam elas o que forem. Perfeita explicação. Elas só precisam se amar. Porque aí entra isso, né, Bruna? Muitos pais vão dizer assim, como que eu vou explicar? Olha a maneira linda que tu explicou. 2 pessoas se amam, elas podem casar. Se 2 pessoas se amam, elas vão ficar juntas. Deu. Eu sempre digo, eu converso com pessoas assim que às vezes eu fico chocada que as pessoas ainda tenham preconceito. Entendo, né? Entendo que existam pessoas mais velhas lá, viveram outros tempos, para eles é muito difícil desmistificar muita coisa. Mas eu sempre digo assim, tu sabe o que o teu filho, seja ele casado, né, um casal, um homem e uma mulher, tu sabe o que ele faz entre 4 paredes? Não. Te interessa? Não. Muda pra ti quem ele é, o tipo de atividade sexual que ele tem com a companheira dele? Não. Então, que diferença faz se ele tá com um homem ou se ele tá com uma mulher, se a pessoa tá com um homem ou tá com uma mulher? A intimidade de cada um não nos interessa. Por que a escolha dele faz tu tratar ele diferente? E aí a gente entra nessa questão de que não é só... tu não tá ensinando a tua filha se a tua filha em algum momento se descobrir LGBT... Tu tá ensinando respeito. Respeitar a outra pessoa. Empatia. A escolha dos outros. A decisão do outro sobre qualquer coisa que ela quiser. Falar sobre isso não é se preparar. Eu já ouvi gente dizer, eu não vou preparar o meu filho. Não, é ensinar empatia. A respeitar o outro. É diferente. É ensinar sobre respeito. Esses dias, por exemplo, eu falei pra ela sobre o corpo. Eu disse pra ela, não se opina sobre o corpo das pessoas. Não fala se a pessoa tá gorda, se a pessoa tá magra. Tu não opina sobre. Tu não opina sobre se tu achou feia a blusa rosa da fulana ou... Fica pra ti, não opina. Ela saiu assim de casa, ela tá se sentindo bem. Então não dá opinião. Então é sobre isso. Não é só na questão da sexualidade. É sobre isso, entendeu? Exato. É sobre respeitar o outro, ensinar o respeito ao outro. E aí parece tão básico, né? Mas aí a gente não tem. Porque aí não se vê, não vê as pessoas fazendo, não se vê. E aí a gente entra nessa questão, né? O combate à violência... Vem da onde? Do respeito. Seria simples. Exatamente. Só que as pessoas morrem por serem gays. Exatamente. Morrem por serem trans, morrem por... Exatamente. A pessoa não estava se sentindo bem naquele corpo, ela nasceu no corpo errado, como às vezes dizem, né? Nasci no corpo errado, me sinto mal. Faz essa transformação. No que aquilo mexeu na tua vida e te incomodou? Por que matar aquela pessoa? E tu sabe, Bruna, por que agredir? Que é angustiante o relato dessas pessoas. Eu acredito que seja. Eu sempre digo, eu entendo que deve ser um sofrimento terrível. Eu acompanhei nesses anos muitas pessoas no processo de transição. E é angustiante. Elas relatarem que... Eu sempre digo isso, assim... É uma analogia muito simplória. Até peço desculpa para a comunidade LGBT nessa analogia simplória que eu vou usar, mas é uma analogia que eu faço para as pessoas cis, para elas tentarem se aproximar.
eu digo assim, imagina tu usar uma roupa desconfortável. Todo mundo já usou em algum momento uma roupa desconfortável. Eu achei que ia ficar legal e não ficou. Me senti mal, fiquei o tempo todo me sentindo mal. Tu imagina tu usar essa roupa pra sempre. Todo dia tu botar a mesma roupa. E tu ficar desconfortável. E tu ficar te sentindo mal, tu olhar no espelho. Em qualquer lugar que tu vá, tu está desconfortável. É assim que uma pessoa... Eu ia te dizer que eu ia fazer uma comparação também, até ofensiva, né? Eu também ia pedir desculpa, que é assim, às vezes a gente tem algo no corpo da gente que incomoda, né? Por exemplo, eu tenho uma barriga, não sei o quê, eu queria muito fazer uma plástica, mas eu não consigo, eu não me animo, eu não quero, não tenho dinheiro, enfim. E aquilo te incomoda, e aquilo te incomoda, e aquilo te incomoda. E tu não te sente bem, tu te sente bem, mas tem aquele detalhe. Aí tu imagina uma pessoa que tudo nela incomoda, sabe? Ela se olha, ela não se aceita, ela não se entende, ela não se vê bem ali. Porque a gente tem momentos da vida da gente, ou tem pessoas se olham no espelho, não tô me gostando, vou ter que ir na academia, vou ter que fazer uma dieta, vou ter que, enfim, meu corpo tá me incomodando. Tu imagina todo dia tu te olhar no espelho e não é aquilo que tu queria ver. Tu Bruna, não te identifica com aquilo que tu vê. E o relato das pessoas trans, mesmo após a transição, porque existe a disforia, que, né, a disforia é não consegui me ver. E há relatos, e a ciência fala muito sobre isso. As pessoas seguem tendo disforia mesmo após estarem no corpo que elas desejaram. Por quê? Porque foi tanto tempo tu tendo crises de ansiedade, depressão, e o índice de depressão em pessoas trans é algo absurdamente alto. Bom, tanto que a taxa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. Imagina, é baixíssimo. Tu tem noção do que é isso? E aí, o que a gente quer? Que tu só converse com a tua filha que existem essas pessoas e que elas precisam ser respeitadas. É algo absurdo. Não é nem difícil de falar, tem coisas bem mais difíceis que a gente precisa falar com os filhos. Então, quando a gente fala de sociedade para a sociedade prevenir violência, aí a gente volta da mesma forma da violência contra a mulher. Eu já ia entrar nessa questão que às vezes as pessoas se focam tanto nisso, e a gente tem aí a violência contra a mulher, que hoje em dia é considerada até uma epidemia, a questão do feminicídio. Nossa! E a gente não fala com os filhos sobre, porque às vezes tem pais preocupados em apontar o dedo. Olha que absurdo 2 homens se beijando. Olha que absurdo 2 mulheres se beijando. Tu já sentou com a tua filha, que como tu gostaria, ela escolheu gostar de homens, né? Como a sociedade manda, ela vai casar, ela vai gostar de homens. E tu já conversou com ela que esse homem, como é que ele tem que tratar ela? Como é que ela merece ser tratada? Porque aí tu tá apontando uma questão lá e tu tá deixando uma questão aqui que também é tão importante quanto. Exatamente. Então, né, são coisas que esses dias mesmo eu tava com a minha filha na praça, e eu sou uma pessoa que tô sempre falando sobre a violência contra a mulher, e sempre, né, e isso em casa também é uma coisa muito natural, e tinha um evento da Patrulha Maria da Penha, e ela disse, mãe, o que é aquilo? E eu disse, é uma campanha da Patrulha Maria da Penha da violência contra a mulher. Ela me olhou e disse, mãe, o que é violência contra a mulher? E aí eu fiquei pensando, né, eu disse, como é que a gente... Tem muito o que falar sobre, mas como eu falo sem dizer que é só apanhar, tem muito mais. Exato. E aí eu ainda disse pra ela, depois a gente conversa sobre isso, e aí eu comecei a procurar textos, livros, coisas da idade dela, que eu pudesse chegar ao alcance de explicar que não é só levar um soco, que começa muito no início, né? Então é todo um processo de conscientização e educação que a gente tem que fazer, que é cada um fazendo dentro da sua casa. A gente teve agora o Agosto Lilás, né? E aí a gente foi em várias escolas para falar sobre a violência, né, doméstica. E em praticamente todas as escolas que a gente foi, a gente teve algum retorno de algum aluno para dizer, nossa, minha mãe está passando por isso. Olha, eu conheço uma pessoa que está passando por isso. Então, porque a gente levou a esses jovens e não tão jovens assim, a informação que o abuso, ele não é só físico. Ele pode ser psicológico, claro. Ele pode ser patrimonial, ele tem várias formas, ele tem várias vertentes. Só que a gente acaba só se pegando, obviamente, na questão física, né? Mas a questão física, a agressão física é o último. O último estágio, né? Ele começou lá. Né? E é incrível, Bruna. Eu sou um defensor, eu falo muito isso nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre relacionamentos. E eu bato muito na tecla da questão dos relacionamentos abusivos. Porque o que mais tem são mulheres vivendo relacionamentos pseudamente saudáveis com homens
que são abusadores em potencial. E muitos desses homens estão discursando contra a violência contra a mulher. E estão fazendo, estão praticando. Exatamente. Então, aí a gente vai para aquele ponto. Para mim, tudo passa pela educação. E a educação desde lá. Desde as séries iniciais. E a própria questão do patriarcado, né? A própria questão da cultura, a própria questão da sociedade, que nem esses dias eu falei que é errado a gente dizer, o machismo é cultural. Não tem que ser cultural, a cultura é uma coisa boa. A cultura de um povo, a cultura é algo bom que aquele povo reproduz, que aquele povo mantém, que aquele... O machismo, ele não tem que ser uma coisa que a gente se orgulha, então não é, o machismo é cultural, não, a gente tem que... Passou o tempo de falar Mas, isso. Bruna, olha isso, perfeito tu ter trazido isso. Ontem eu conversava com a Glória Cristal sobre exatamente isso, assim. Dentro da comunidade, aí agora eu vou entrar num lugar que muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, ficam desconfortáveis da gente falar. Existe machismo dentro da comunidade. Uma coisa que eu falo sempre, a Glória falou ontem na palestra que ela deu. Eu bato muito na tecla que eu acho que tu é que nem eu te conheço um pouco, eu sei. A gente vai atrás, quando a gente se interessa por algo, quando a gente faz parte de algo, a gente vai atrás, a gente estuda o que a gente, né? E eu sou um homem gay, então desde sempre eu estudei a história. Eu precisava saber quem veio antes de mim. E lendo, e tu não precisa ler, eu vivo dizendo, tu não precisa ler milhões de artigos científicos, tu dá um Google rápido. E tu vai achar a informação. E tu vai achar que quem é que estava lá na frente para eu hoje ser um homem gay, assumido e respeitado na sociedade? As travestis pretas. Muitas delas tiveram que morrer para eu ser respeitado. E aí entra uma questão que me incomoda muito. Muitos homens gays, cis, eles anulam que pessoas transexuais fazem parte da comunidade. Eles só se veem a eles. E se tu for ver hoje, Bruna, homens gays brancos, eles estão em todas as profissões. Inclusive, isso é uma pesquisa... ano passado que, por exemplo, no curso de medicina, grande parte, acho que metade da população que tem entrado se considera LGBT. Um curso elitista. Altamente elitista. Que ainda, se tu for olhar, em sua absurda maioria, são pessoas brancas. Muitos... Não estou generalizando, mas muitos desses homens, eles anulam, e a Glória falava isso, eles anulam as travestis, eles anulam as mulheres trans. É como se fossem comunidades separadas. Então o machismo, ele está em qualquer lugar. E é isso que a gente tem que brigar. A gente não tem que se orgulhar dele, né? A gente tem que acabar com ele. A gente tem que seguir falando. A gente não tem que porque usar ele como desculpa. Parece que as pessoas... eu já ouvi, tu já deve ter ouvido isso também. Vão falar de novo sobre machismo. Sim, a gente vai falar. Sim, a gente vai falar até cansar, até vocês pararem disso. Até isso fazer sentido. E o que eu digo que às vezes são coisas pequenas, né? Mas é a questão de lado, não, meu filho homem, a louça ele não vai lavar. Aí a menina da casa faz as coisas. E até hoje existe. A gente tá em 2025, as famílias ainda têm isso, Bruna, entendeu? Existe. Tem isso, aí tendo, não, meu filho, ele pode pegar quem ele quiser. O quê? Minha filha ficando com mais de um? Não, bem capaz. Sabe? Então, assim, ainda infelizmente é uma realidade. E a gente, enquanto sociedade, precisa acabar com isso. E precisa trazer que a nova geração acabe com isso, não perpetue isso ainda por muitos anos, né? Mas, enfim, eu acredito e sempre digo que a maioria dos assuntos a gente cai na mesma questão, que é a questão da educação, do diálogo, né? De falar e falar e falar sobre sempre, por mais que as pessoas se incomodem, são assuntos que a gente tem que falar. E quando incomoda mais, a gente tem que falar. Porque aí tu consegue... Alguém tu vai conseguir tirar daquela zona de conforto e trazer pro teu lado. Eu sempre falo. Ou fazer refletir. Eu sempre falo. Tem gente que às vezes não vai dar o braço torcer, mas vai ficar refletindo, né? Vai assistir aqui o nosso programa e vai dizer, eu acho que eu preciso rever meus conceitos. Eu sempre falo isso. Em qualquer lugar que eu vou, eu sempre digo, se uma pessoa sair pensando, eu já me considero a pessoa mais feliz do mundo. Que uma pessoa tu conseguiu tocar de alguma forma. Com aquela palestra, enfim, né? E aí tu falava, né, que a gente falava aqui mais cedo, né, quando começou o programa,
que tu tá responsável pela pasta da diversidade dentro da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Como é que tá essa rede de acolhimento hoje aqui em Bagé para essa população LGBTQIAPN+. A gente começou um projeto muito legal em abril, né? A secretária Patrícia, quando ela assumiu a pasta, quando ela assumiu a secretaria, ela era algo que ela estava muito preocupada. E o meu trabalho lá é voluntário, eu trabalho na secretaria voluntariamente. Porque quando a Patrícia assumiu, eu mandei uma mensagem para ela e disse assim: Patrícia, eu quero te ajudar. E a gente sabe que existem muitos profissionais na área da psicologia aqui em Bagé, mas muitos, e isso é uma coisa que eu bato muito isso nos 2 cursos de psicologia que a gente tem na cidade, a gente também, dentro da psicologia, não fala muito sobre a questão de como ser um psicólogo para a população LGBTQIAPN+. Uhum. E aí, por eu trabalhar com isso, eu digo: Patrícia, vamos junto, vou te ajudar. E aí, em abril, quando ela me chamou, ela disse: Marcelo, tu quer? Eu digo: quero. Então a gente começou um trabalho, e é um trabalho que há poucos meses e a gente já tem visto grandes avanços, assim, né? Falta muita coisa pra gente, né? Porque é um trabalho longo. Esse trabalho que a gente falava no início da buscativa, né? E é muito bom, Bruno, uma coisa que eu falava isso ontem, é muito bom tu ter um governo que te dê esse suporte para tu poder fazer isso. Porque a gente vem falando de que há quantos anos no Brasil a gente não pode falar sobre a população LGBT? Há quanto tempo no Brasil a gente vai deixando essas pautas de lado? Então é bom a gente poder, dentro de um governo, falar sobre isso. Poder fazer. Né? Então a gente está nessa ideia do letramento, porque o que mais a gente quer é que as pessoas LGBTs elas sejam respeitadas em qualquer lugar que elas vão. Porque, acredita, a maior reclamação é que elas não se sentem respeitadas nos ambientes que elas vão. Então a gente tem esse trabalho fora, a gente, eu e a Patrícia, a secretária, a gente conversa muito, que a gente tem uma coisa muito parecida, que tu também tem isso, né? A gente é da ação. Uhum. Vamos fazer. Né? A gente não é muito da teoria, a gente vamos o que a gente pode fazer? Vamos fazer e depois a gente vê. Exatamente. E aí nós somos muito disso aqui. Vamos fazer. Ao longo a gente vai ajeitando para ver como é que vai ficar. Para adequar. Mas é isso. A gente começou, então, o que a gente tem lá na secretaria hoje? A gente tem uma médica que faz o trabalho com as pessoas trans, de hormonização, de acesso ao cuidado que essa população precisa. E agora nós temos uma outra médica para as mulheres e para a população LGBT no geral. Uhum. Então nós contamos com 2 médicas que fazem esse suporte. Temos o acolhimento psicológico. Então a gente tem o serviço psicológico gratuito para a população trans e para pessoas LGBTs. Então existe um lugar que, se uma pessoa LGBT daqui da cidade de Bagé precisar fazer, ela vai ser acolhida. Ela vai ser acolhida. Uhum. E essa questão da transexualidade, te pergunto por realmente não saber, assim, a pessoa que decide, né, que claro que ela passou por um processo, a partir de que idade ela pode começar a passar pelo processo, e se ela depende, se isso começa enquanto menor de idade, ela precisa do aval da família, como é que funciona esse processo? Hoje, a partir dos 16 anos é liberado, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Tá? A partir dos 16 anos tu pode começar o processo de hormonização, com autorização da família, se for menor de idade. Mas antes disso, é o que eu falo sempre, tô com vários pacientes nessa situação lá na secretaria. Antes de tu começar a hormonização, a gente precisa ter um cuidado muito delicado com, como tu falou, existem casos de pessoas que não são transexuais. Entender isso às vezes é difícil, então, né? Tu precisa entender. Fiz um tratamento, né? Passei por um processo terapêutico, realmente me identifiquei como uma pessoa trans. Vou começar a hormonização. A cirurgia de mastectomia, por exemplo, que muitos homens trans, muitos não,
praticamente 100% desejam fazer, é só depois dos 18 anos que é possível. Aconteceu agora, há uns meses atrás, o Conselho de Medicina tinha mudado a lei da hormonização começar só depois dos 18 e a cirurgia depois dos 21, mas caiu isso. Porque o Conselho de Medicina alegou para essa lei que havia muitas pessoas trans fazendo a deshormonização. Mas os dados eram inconclusivos, tanto que caiu e eles não tinham base para justificar isso. Isso é o quê? Preconceito. Preconceito. Claro. Porque aí se a gente for ver quem é que está decidindo, quem é o Conselho de Medicina? Homens cis brancos. Que não estão naquele lugar de fala, naquele lugar de decisão, nada. E aí fica fácil decidir pelos outros, Exatamente. Né? E dentro desse trabalho, Marcelo, que tu vem desenvolvendo aí de conscientização, de orientação aqui em Bagé, né, dentro da secretaria, tu já tem uma percepção da situação da saúde mental da comunidade LGBTQIAPN+, aqui na cidade, ou é um dado que ainda precisa mais estudo? A gente tá, inclusive, fazendo um levantamento muito importante. A gente está com estagiários de psicologia lá na secretaria também. É um levantamento que a gente quer trazer mais um embasamento mais profundo, mas já dá para se ter uma noção em que o principal problema da saúde mental da população LGBT aqui em Bagé é o preconceito ainda. Apesar da gente ver, né, porque hoje se tu graças, né, à evolução da sociedade, a gente consegue hoje, a gente sai na rua e vê casais. Né? Tu vai na praça no domingo tomar mate, tu vê. Tu vai no mercado, eles estão fazendo compras juntos, eles estão fazendo compras, eles estão casando, eles estão fazendo festas, né? Então, assim, por mais que que a nossa população tenha entrado em todos os lugares, ainda há o preconceito. E a população trans, ela é muito agredida. Ela é agredida quando tu ouve relatos, por exemplo, de no mercado ou de numa loja a pessoa não te respeitar, de tu não ser nem atendida. Ou de piadinhas na rua. Mas até mesmo propriamente a questão da prostituição, né? Que é uma comunidade que acaba... São pessoas que acabam caindo muito na questão da prostituição porque não ganham espaço no mercado de trabalho, porque tem esse preconceito, porque não... Muitas vezes até a questão da baixa renda não consegue ter o acesso ao estudo ou não sabem como ter, né? Porque hoje a gente já tem uma universidade gratuita, tem outros meios, mas a gente sabe que não é fácil para todo mundo. Não é porque é gratuito que é acessível. Nem sempre é assim, né? Às vezes o acesso é mais complicado, tem questão do transporte, envolve outras questões familiares, enfim. E eles acabam caindo na questão da prostituição, que é muito triste, né? É uma profissão, mas é muito triste. E ali eles vão para as ruas, para as esquinas, onde são agredidos, onde alguém às vezes pega, diz que vai pagar, e judia e não paga, ou passa ali para debochar, para fazer uma piada, e aí as pessoas deixam de lado. É um ser humano que está ali. Exato. E ninguém escolhe estar ali em sua consciência. Ninguém diz, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ir para uma esquina me prostituir. Exato. Quando tu chegou naquele ponto é porque tu tá precisando para sobreviver. Exato. E as pessoas não param para pensar nisso, né? A gente tem, ontem eu falava isso com a Esther, que ela faz parte do coletivo, né? E falava isso com a secretária também, que a gente quer fazer essa busca ativa com essas mulheres trans. Lá na secretaria, a maior parte da população trans são homens trans que estão. Tem mulheres trans, mas ainda é um número muito baixo para o que a gente sabe que existe. Então a gente quer entender e a gente quer fazer esse estudo de por que elas não estão procurando acesso. Por isso também que a gente quer ir nos postos de saúde na periferia para entender essas mulheres. Elas estão ali, elas estão indo em algum lugar. Onde que elas procuram saúde? É no seu postinho ou elas não vão? Elas só vão quando realmente elas estão mal. Como a gente recebeu agora, mês passado, uma situação de uma mulher trans que deu entrada na UPA. Ela fazia um tratamento por conta de hormonização e o tratamento, ele deu muito, porque se a pessoa faz por conta, isso é uma coisa que a gente bate muito lá na secretaria, vai fazer a hormonização, vai passar pelo médico, né? Vamos fazer tudo direitinho. Ela colocou um silicone industrial, o silicone desceu pro pé. Então teve essa situação, e era uma pessoa que a gente também não tinha acesso. Chegou até nós,
né, A questão acabou chegando. Chegou até nós. E é isso, nós fomos, eu e a assistente social lá da secretaria, nós fomos até o hospital e já conversamos com a equipe de enfermagem de que a gente está à disposição, de que a gente existe, de que se chegar a casos assim a gente quer ser notificado. Pra gente poder ajudar essas pessoas. Então, e isso que tu falou, Bruna, é muito real. A gente tem que dar opções para essas mulheres. Porque elas não têm opções. Porque as pessoas adoram falar, né? Tá lá porque quer. Ninguém tá lá porque quer. Ninguém tá lá porque quer. Ninguém em sua consciência escolhe uma coisa dessa, né, pra vida. Né? Então, assim, a gente quer dar opções para essas mulheres. Mas a gente precisa fazer essa busca ativa. Então, o nosso grande trabalho pro próximo ano, a gente tem muito isso. É fazer uma busca ativa, é ir na periferia, é conhecer a população de Bagé. E se apresentar, e elas porque entenderem a população de Bagé também não sabe que tem um né? lugar que vai acolher elas. Entenderem que vocês existem, né? Porque muitas dessas se sentem perdidas, eu acredito, fazem hormonização por conta, né? Colocam o silicone como dá, fazem... Mas porque não sabem que se eu for em um determinado lugar vão me atender, vai ser gratuito, eu vou ter aquela opção, eu tenho direito a ter esse acesso, né? É o que eu falo sempre, eu me assumi, né? Contei pra minha família aos 19 anos que eu era um homem gay. E eu fui abraçado, mas é aquilo, a gente tem um certo conhecimento, e a periferia? É isso que a gente precisa entender. Essas pessoas, será que elas sabem que elas têm direitos? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Então, acho que vai muito por esse lugar. O nosso estudo vem muito disso. A gente ainda quer fazer esse levantamento, porque tem muita população LGBTQIAPN+ em Bagé. Tem muita, a gente sabe que tem. E cadê essas pessoas? Elas estão procurando o SUS? Elas estão fazendo tratamento no SAIS? Porque isso a gente fala muito. A gente também tem que prevenir as ISTs, né, Bruna? E a gente também não fala sobre isso. Olha lá, voltamos para a educação sexual. Em Porto Alegre é assustadora a epidemia de vírus HIV de novo, né? Eles estão extremamente assustados com o número. E aí, a população LGBT, mulheres são as mais atingidas pelo vírus. Essa questão caiu muito assim, o HIV, como agora se criou, né, uma questão. As pessoas não morrem mais disso, mas ainda morrem, né? Morrem, podem morrer. Existe um tratamento que tem que ser o tratamento certo. E não é só o HIV, né, Bruna? E o HIV vem sempre junto com outras coisas, né? Então, e é uma doença, é um vírus que a gente não precisa ter, a gente pode evitar. Então, se tu pode evitar, por que tu vai atacar quando ele já tá lá, né? Então, são questões que... E é falando sobre que a gente evita. É educando que a gente evita. Não é ignorando, não é fingindo que não existe, né? Então, são questões que parecem simples, mas a gente sabe que tem todo um processo para chegar até lá ao fim da linha e todo um trabalho, né? Que vem sendo feito nesse momento, aliás, muito bem pela Secretaria da Mulher em muitos pontos, né? Muitas questões que vêm têm sido faladas e mesmo que incomode as pessoas, elas são faladas e elas vão continuar sendo faladas. O nosso objetivo é esse, Bruno, é ir pra rua. Né? A Patrícia, ela tem muito claro isso e ela é incansável, ela não para, ela trabalha, é absurdo, assim, a gente diz, né, como é que ela tem energia, ela trabalha das 8 da manhã até ontem, meia-noite, ela tava me mandando Às vezes eu me questiono se ela é onipresente, que ela tá em mais de um lugar ao mesmo tempo. A gente questiona como é que ela consegue. Esses dias eu perguntava, tu toma alguma vitamina? Pra te dar essa energia. Pra dar essa energia, ela tá em tudo que é lugar. E ela, realmente, ontem, meia-noite, ela tava me mandando mensagem. E a gente é muito assim, parecido nesse ponto, né? E a gente tem essa questão, a gente quer ir pra rua, a gente quer que as mulheres e os índices de denúncias aumentaram muito desde que a gente começou esse trabalho de ir para as escolas, ir pra rua. E que a gente quer que a população LGBT também seja acolhida, porque a gente sabe que a violência, né, dentro de casa também existe na comunidade, né? A gente sabe que tem muitos relacionamentos de pessoas LGBTs que são abusivos. É verdade. E a gente não fala sobre isso? Porque são duas mulheres, a gente não vai falar sobre isso? Vamos falar? Vamos falar. É porque é dois homens, a gente não vai... O relacionamento tem que ser saudável, não interessa quem são os envolvidos. Não interessa quem é envolvido, exatamente.
E agora, essa semana, né, que a gente tá gravando, né, vai ao ar já no final, mas enfim, Bagé tá realizando a primeira semana da diversidade LGBTQIAPN+. Qual é a importância de uma atividade como essa, de atividades, enfim, como essa, para a saúde mental dos membros da comunidade, para fazer se sentirem acolhidos e também para a gente, eu acredito que cumprir esse papel, né, da educação, de falar sobre, de mostrar que existe, de que não adianta ignorar porque não vai sumir. Eu fingi que, Exato. Por exemplo, se eu não aceito, né, não aceito que as pessoas sejam gays, eles não vão desaparecer. Exatamente. Eu não aceitava, não vai fazer esse problema sumir. Exatamente. Esse problema, que não é um problema, né? Mas para mim Exatamente. pode ser visto como, por exemplo, então não vai fazer desaparecer. Então, como que uma atividade como essa, né, ou atividades como essa são importantes para todas as questões que a gente trouxe aqui? Para ser visto. Eu vivo dizendo isso, né, Bruna? Nossa, isso eu bato muito na tecla. Tu como mulher, eu como um homem gay, a gente, por existir, já é um ato político. Uhum. Num país machista como o nosso, a gente é um ato político. Então a gente precisa ser visto. Então eu vivo dizendo, até eu conversava com um pessoal, quem sabe a gente consegue fazer que o ano que vem a parada seja na 7 descendo em carro alegórico. Trio elétrico. Trio elétrico, entendeu? Pra ser visto. Uhum. É porque essas pessoas querem aparecer. Sim. Querem. A gente quer aparecer. Por que a gente quer aparecer? Pra parar de nos matarem. Uhum. Pra parar de matar um LGBT a cada 24 horas no nosso país. É por isso que a gente precisa ser visto. É para as pessoas saberem que elas vão ser acolhidas e elas não tentarem se matar. Então, esses atos que a equipe, né, do coletivo, junto com a Secretaria de Cultura, a SEMP lá também ajudou bastante, né, a ISMED com a Karen também, todas as secretarias estão, né, juntas nisso, isso é muito bacana de ver. É para isso, é para a gente ser visto. É para as pessoas entenderem que a gente merece respeito e que a gente não está querendo nada de diferente. E para tentar também, né, Marcelo, falar para outras pessoas, porque assim, que nem a gente teve um dia um ato aqui na Câmara e aí era o lançamento da campanha da violência contra a mulher aqui do Legislativo e a gente olhava para a plateia e tinham só mulheres. Só mulheres. E aí alguém falou, né? Mas a gente tá aqui, mulheres falando para mulheres. A gente precisa que chegue nos homens isso. Exato. São eles, principalmente, o público-alvo. A gente tem que falar pra gente, mas a gente tem que falar pros outros. E é a mesma questão da comunidade. A comunidade precisa falar entre si, participar dos encontros, mas não são vocês que têm que se conscientizarem, né? Não é a comunidade que tem que se conscientizar. A comunidade precisa que a sociedade se conscientize. Eu falo muito isso. E a fala tem que chegar lá na sociedade. Eu falo muito isso, a gente precisa sair dos nichos. Né? Tanto que Bagé foi escolhido agora com uma das cidades que vai ser um projeto piloto do estado, eu acho que é Bagé e mais 3 cidades, que é falar sobre a violência, sobre a mulher com homens. É muito importante. É importantíssimo. É lá que tem que chegar. É aonde tem que chegar. Né? E pra gente falar sobre a comunidade, tem que sair para fora da comunidade. Porque é muito legal eu fazer uma roda de conversa, fazer um encontro e o pessoal da comunidade tá ali. Mas e a sociedade? E o resto? Exato. E as pessoas que têm o preconceito e que precisam entender? É que nem essa pergunta que eu te fiz da questão de ser trans, de em que momento começa, de como é que é a transição. Eu realmente não tenho esse conhecimento. E a maioria das pessoas entendeu? E as pessoas não têm. E tá tudo bem, né, Bruna? E a gente precisa se informar. Mas a gente precisa se informar. Porque eu tenho notado cada vez mais, e esses dias até foi com a minha filha, eu cheguei num lugar e a pessoa que veio nos atender, a gente não conseguia definir como ela de repente gostaria de ser chamada. E aí a minha filha saiu e disse, mãe, eu chamei de moça, mas eu acho que era um moço. E na hora eu me questionei, e agora conversando contigo me deu uma luz, porque eu fiquei pensando como eu vou orientar ela quando isso acontecer. E agora eu pensei, vou perguntar como tu gostaria de ser chamado. E essa é a questão que a gente tem que fazer. Mas isso tudo vem da nossa consciência, porque ninguém sabe tudo. Exato. E olha que eu leio e tento entender muito sobre e me aproximar, mas ainda tem questões que me pegam às vezes. Ainda tem momentos em que eu me vejo numa saia justa. Bruna, eu sempre falo isso. Não sabe, pergunta. Não sabe? É o melhor a se fazer. Pergunta. Né? E eu acho que é isso, né? Eu transito muito entre pessoas héteros e cis, né? E eu sempre falo isso pros meus amigos. Eu sempre digo pra eles assim, ó... e fico feliz que a educação com os meus amigos funcionou.
né? Porque eu vejo que amigos que antes não sabiam de algumas coisas, eu vejo eles propagando para outros amigos. E eu acho que é por aí. A gente está aqui conversando, né? E daqui a pouco tu vai sair com essa ideia e tu vai propagar para os teus amigos, que talvez vão pegar e vão propagar para outros amigos. E é assim que a gente faz a educação. Então, essa semana que vai combinar com a parada no domingo, ela é importante para a gente ser visto. Com certeza. Claro que vão ter, aquilo que a gente fala, vão ter pessoas que não vão querer entender. E aí não tem o que a gente possa fazer. Tem pessoas que vão dizer que é sem vergonhice, que é libertinagem, que é gasto do dinheiro público à toa. Mas não é com essas que pessoas afronta. não é com essas pessoas que a gente quer falar, porque essas pessoas elas não vão querer entender. A gente precisa falar com as pessoas que não têm o acesso. As pessoas que realmente não sabem. Porque é o que eu digo, tá tudo bem não saber. Mas não sei, pergunto. Eu acho que é por aí. Então, né, a gente chegando ao fim do nosso programa, eu acho que muito... espero que alguém, né, tenha se tocado aí, que tinha alguma dúvida, tenha se tocado, enfim. Mas eu acho importante, no fim de tudo isso, assim, que a gente não fale nisso, né, na questão do suicídio, da prevenção ao suicídio só no setembro, porque ele é amarelo, mas que a gente fale janeiro, fevereiro, março, abril, em todos os meses, em todos os dias, e estenda a mão para quem precisa, né? Sentiu que algum amigo tá meio ausente, chama, conversa, tenta entender. Ah, não é da minha alçada, procura ajuda, pede ajuda para alguém, às vezes até sem dizer para ele que tá pedindo ajuda. Exato. Mas procura, né? E convida para sair, né? Vamos tomar um mate, vamos, né? Não precisa, de certa forma, sentar e dizer, Bruna, tá acontecendo alguma coisa? Transformar em algo tão pesado. Porque às vezes a pessoa não tá pronta para conversar. E às vezes no momento mais descontraído a pessoa vai falar, vai pedir ajuda, vai se abrir, né? Então acho que a gente tem que deixar isso bem claro e também reforçar, né? Que, principalmente a comunidade LGBTQIAPN+, que a gente sabe que a questão é maior, o sofrimento é maior, tem outras questões ligadas, por mais apoio que tenha, por mais amparo, tem outras questões por trás disso que trazem um sofrimento maior, né? Trazem questões que a mim não competem, por exemplo, não é o meu lugar de fala, mas que para essas pessoas incomoda, dói, né? São feridas diferentes. Essas pessoas, elas precisam saber que elas têm aonde pedir ajuda em Bagé, né? Elas têm a secretaria que está situada num lugar bem central, né? A gente ficou tão feliz de estar ali. Tá em frente à Praça Esporte. Do lado da Leb, na frente da Praça Esporte, no meio, no centro da cidade. E é uma secretaria que tem também plantão 24 horas na questão da violência contra a mulher, na questão da comunidade. Então tem ajuda o tempo todo, né? Então procura ajuda. Não... Chegou naquele momento de desespero, não sei mais o que fazer. Até às vezes uma questão assim, me descobri, sou gay. Não me animo a contar para minha família. Procura ajuda, né? Chega na secretaria, vai ter o Marcelo, vai ter a Patrícia. Vão ter pessoas que entendem da situação, que às vezes vão... E às vezes a gente cria a questão como algo maior. Como eu vou contar para os meus pais? E é claro que é um sofrimento. Mas aí alguém te ajuda e quando tu vai contar, a aceitação é completamente diferente do que tu imaginava. A gente criou um problema que não veio. Que bom que ele não veio, né? Então é questão de diálogo, de procurar ajuda, né? O fim da vida, às vezes, ele parece uma solução, mas ele não é. É a única coisa que não vai ter uma solução e vai causar outros problemas. Então, a gente está aqui para falar sobre, para conscientizar e para te dizer, tem quem te ajude, tem quem te estenda a mão, tem quem vai te ouvir, vai te pegar pela mão e vai andar contigo até o fim dessa história, né? Seja ela qual for. Então, procura ajuda, né? Não faz nada sem pensar, não pensa que ninguém tá aí por ti, porque quando a gente se afunda numa tristeza muito grande ou numa depressão, e eu falo isso com propriedade, a gente olha pro lado e parece que não tem ninguém ali. Parece que ninguém tá interessado em te ajudar, parece que os teus amigos seguiram a vida e realmente a vida segue, até porque a nossa vida não para pra gente sofrer, né? A gente vai sofrendo e vai trabalhando e vai sofrendo e vai cumprindo as atividades. Então, mas sempre tem alguém, as pessoas estão interessadas, às vezes só precisa fazer, oi, tudo bem, o que tá fazendo? Preciso conversar. Ou vamos sair para fazer alguma coisa, ou me ajuda, eu preciso ir ali na secretaria conversar com alguém, ou vai até a secretaria, chega ali, eu tenho certeza que o acolhimento vai ser maravilhoso, muito melhor do que as pessoas pensam. Então, acho que é isso, né, pra gente encerrar, deixar essa mensagem aí de que o apoio existe. E aí, não sei se quer deixar algum contato, reforçar o endereço, como é que as pessoas chegam até a secretaria. Primeiramente te agradecer, foi uma conversa muito gostosa e é muito importante ter esses espaços pra gente falar
falar sobre isso, né? E assim, como tu disse, a gente tá bem assim, ó, tá no centro da cidade, do lado da LEB, na frente da Praça Esporte, né? A gente acolhe mulheres e a população LGBT, então assim, mulheres em vítimas de vulnerabilidade, e a população LGBT no geral está precisando, vai ali, nós funcionamos das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, né? O plantão é 24 horas e a gente está à disposição da população que precisar, assim. E é isso, tá com algum problema, né? Falando para todo mundo, assim, tá com algum problema, procura ajuda. Procura ajuda. Sentiu que alguém no teu ciclo, na tua rede de apoio tá com um problema, faz isso que tu falou, né? Chama pra sair, chama pra acolher, acolhe. Eu sempre falo isso, né? Quando as pessoas me perguntam, Marcelo, o que eu faço? Acolhe. A pessoa, às vezes, precisa ser apenas acolhida. Então, assim, muito obrigado, né? Em meu nome, em nome de todo mundo lá da secretaria, a gente está realmente empenhado em tentar fazer um trabalho bacana para todo mundo e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, a gente é parceiro, viu? Perfeito, eu que te agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, é importantíssimo, né? Fundamental. E a gente também está aqui, sempre na parceria aí para essa informação chegar até as pessoas, né? Que as pessoas se sintam acolhidas, sejam informadas, e eu tenho certeza que a gente consegue sempre tocar alguém, transformar de alguma maneira alguma vida, algum pensamento, alguma forma de ver a vida, né? E lembrando que a única coisa que não tem solução mesmo é a morte. Exatamente. O resto, tudo tem solução. Exatamente. Então, procura ajuda, pede. Sempre alguém vai te estender a mão e vai estar disposto a te ajudar. Então, nesse sentido que a gente veio aqui trazer todos esses assuntos hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso lá para vocês. Obrigado. Que cada vez mais pessoas sejam informadas, se sintam acolhidas, se sintam felizes, né? Porque a gente está aí vivo para ser feliz. Exatamente. Então, que bom que as pessoas se sintam felizes da maneira como elas forem. E é isso aí. Então, a gente encerra, assim, mais um Câmara Entrevista e continue ligado na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!